Meu e dele. Sobretudo dele, claro. Atenção, Não... Ah, tá certo. Tá. Primeiro é isso aqui, depois eu boto o PSB. atenção, gravando. O dialogador de hoje me enseja falar de um poeta de Quixeramobim, porque o nosso dialogador também é de Quixeramobim. Então eu cito o nosso Fausto Nilo, que diz na Lua do Leblon uma música: mas há um pássaro que vence um avião, por quem Picasso explodiu seu coração, para que o céu ficasse azul, para que o planeta fosse um e a humanidade encontrasse a mãe. Olha, eu trouxe aqui a pomba da paz, lembrando Picasso, para lembrar uma outra pomba que é símbolo de um partido político chamado PSB, o Partido Socialista Brasileiro. E por que estou fazendo essa relação entre a paz, as pombas, a boa nova? Porque o nosso dialogador de hoje, além de ser um homem de Quixeramobim, é um homem do Ceará, é um engenheiro civil, com pós-graduação em engenharia do petróleo, e é presidente estadual do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Eu me refiro a essa figura que nos honra com a sua presença, que é o Eudoro Santana. Eudoro, que bom que você veio. Bem, cara. Como é que você comentaria, o que você diria dessa associação que fiz aí de Picasso, da pomba da paz, das duas pombas, a azul e a vermelha? Aliás, a pomba que representa o PSB foi inspirada em Picasso, né? Na pomba de Picasso, que é a pomba da paz. Então, acho que é um partido que, na redemocratização do país, ele foi reconstituído com essa força de um partido democrático, um partido simpático, um partido não sectário. É um partido que tem todas as possibilidades de crescer. Ele andou tergiversando há algum tempo, uma das razões da minha saída, porque eu fui fundador com Valtor Miranda, com Napoleão Ferreira, com João Ananias e tantos outros companheiros do PSB aqui no Ceará, na redemocratização. E eu fui presidente 6 anos do PSB. Mas na hora que o Miguel Arraes, no equívoco da vida dele, quis que o PSB votasse em Garotinho, nós saímos e não deixamos que o Garotinho, que isso é um fato histórico importante, o Garotinho, candidato a presidente da República pelo PSB, não pôde vir no Ceará porque não foi recebido pelo partido no Ceará. Então, nós saímos do PSB e 21 anos depois eu retorno ao PSB para tentar levar o PSB do Ceará para o campo que ele sempre esteve presente, o campo democrático, ligado ao PT. O PSB apoiou todas as candidaturas do Lula, exceto a última, que eu acho que foi esse equívoco que foi cometido. E agora estamos retomando o PSB para esse campo novamente. E é bonito o poema da Lua do Leblon, do nosso Fausto Nilo, que diz que é um pássaro que vence um avião. Quer dizer, a natureza, né, a ideia é vencer a própria tecnologia, vencer a própria estrutura humana, dessa ideia de paz, de construção de uma política de paz. Isso é uma coisa fundamental. E nós vivemos, nesse momento, no mundo todo, uma situação complexa. Então, além da guerra na Ucrânia, do problema da Rússia, nós temos guerra no Oriente Médio, né? Pontuando aqui e ali, em razão do que está acontecendo em Israel. Então, o país está permanentemente em guerra. E agora isso foi acelerado. Então, lutar pela paz é um momento muito mais forte hoje do que... E o que seria, como estratégia política, como ideologia, como poética política, ter a paz como norte nas relações políticas interpessoais e interpartidárias? Olha, a política
atividade humana que tem maior possibilidade de agregar pessoas. Lógico que muitos usam a política para desagregar, mas a política por si só, mesmo com divergência existente, é o lugar da agregação, é o lugar do entendimento, é o lugar do diálogo. Tanto que ninguém faz política sozinho, tem que estar associado, coligado. As coligações existem para isso, embora pensamentos diferentes do ponto de vista filosófico, mas a política tem essa capacidade de agregar as pessoas. E acho que pela política no mundo, isso é um papel que muitos líderes têm feito. Nesse momento, o presidente Lula tem trabalhado um pouco isso, de lutar pela paz, tentar negociar, tentar dialogar, são os caminhos parar as arestas, né? Parar as arestas, que a política e o mundo hoje há tanta divergência, há tanta tensão sobre todos os aspectos, né, que a tendência normal é para a violência, né? Então, acho que a violência urbana que gera tudo isso, ela está nos obrigando a ter uma política assim, mais profunda de paz, né? E eu acho que, em relação aos últimos acontecimentos, dos últimos 4 anos do governo anterior, o governo trabalhou com o ódio, né? Com a ideia do gabinete do ódio, e o ódio como uma força política. Alimentou-se do ódio. E acho que o Lula está num outro caminho, o Partido Socialista também, o PT, estão no outro caminho, de construir, apesar das diversidades, construir caminhos que levem à paz, que levem à fraternidade, ao companheirismo. O povo brasileiro, ao derrotar o bolsonarismo na última eleição, que pouca gente acreditava, ele deu um testemunho que é de paz. O ódio não constrói nada, né? E a vitória do Lula, eu acho que a grande responsabilidade dele é unir o Brasil, construir a paz entre os brasileiros, porque nós somos irmãos. Por isso que o título, o slogan do governo é União e Reconstrução. Né? Porque o país destrói, não constrói. Mas eu queria trazer um primeiro objeto trazido pelo nosso dialogador de hoje, que é o Eudoro Santana, que é esse bottom do PSB. E eu queria colocar em pauta o fato de que o PSB tomou você, quer dizer, tirou você da condição de engenheiro civil e de pós-graduado em engenharia do petróleo e vocacionou você para a política pública e que independe da engenharia, que independe, que te coloca num espectro muito maior. Eu queria saber como é que você reflete sobre isso, sobre essa passagem de um profissional de uma área que emerge para uma outra área. Na verdade... Por que você é esse homem político, né? Eu já praticamente nasci, como acho que a maioria da população, como um ser político, né? Eu, desde criança ainda, meu pai era político na região de Quixeramobim, Boa Viagem, tá? E eu comecei muito cedo a me influenciar por isso, né? Então, eu, desde criança, né? Vamos dizer assim, do grupo escolar Cis Bezerra, lá em Quixeramobim. Lá em Quixeramobim. Eu depois estudei em Baturité, mas sempre, tanto que nós, ainda estudantes secundaristas, construímos em Quixeramobim o Grêmio Lítero Recreativo Dom Quintino, que é uma figura... Que é do Crato, né? Foi vice do Crato, mas é filho de Quixeramobim. É filho de Quixeramobim. Mas Quixeramobim tem a ver com política, é só bastar olhar a história. Por exemplo, estou me lembrando aqui que é de Quixeramobim, foi em Quixeramobim que nasceu e surgiu todo o apostolado, digamos assim, e a militância política de Antônio Vicente Mendes Maciel. E antes ainda de Antônio Vicente Maciel,
a rebeldia de Quixeramobim, Campo Maior, naquela época, Campo né? Maior. Que proclamou a República do Brasil, não é? Histórica, né? Uma coragem histórica de proclamar a República em pleno império. E a história do conselheiro, embora haja muita deturpação, inclusive do que aconteceu em Canudos, ela é uma história bonita de alguém que se doou. Aí, por isso, deturparam, diz que ele era desequilibrado, etc. Porque sempre a direita, a reação a tudo que é revolucionário, no sentido do bem comum, é taxado de ou é comunista, ou é doido, ou é desequilibrado. Quer dizer, tem que haver uma coisa pejorativa para desqualificar. Desqualificando, mas com o objetivo de ou afastar a pessoa desse caminho ou evitar que essa pessoa tivesse seguidores. Uhum. Então, a história de conselheiro é uma coisa fantástica. E que começa em Quixeramobim, pelo interior do Ceará, e vai através do Nordeste, até chegar na Bahia e construir aquela coisa fantástica que foi E acho que tem aí 2 livros Aliás, Diga. Eu, acompanhando tudo isso, quando tive a oportunidade de ser superintendente, diretor-geral do DENOX, eu tive também a oportunidade de visitar uma barragem lá na Bahia, que foi feita exatamente no Vale para... A intenção foi da ditadura na época, apagar, soterrar. Tudo, afogar, literalmente, inclusive o resto da igreja. É o rio Vaza Barris, não é? O rio Vaza Barris. Aí eu construí na barragem com esse objetivo. Em 64, se não me engano. 1964. Para exatamente... 66. Bom, foi depois de 64. Foi pela ditadura. Foi pela ditadura militar. E com esse objetivo. Apagar Canudos, literalmente. É tanto que hoje tem uma cidade chamada Nova Canudos, que é a cidade mais acima do Rio. O Exército ficou com uma grande mágoa. Foi derrotado várias vezes por um grupo de pessoas. 4 vezes, no período 3 vezes. Então, aquilo ali foi uma marca muito grande. Eu acho que aí é o ódio também que fez... Pelas revoluções populares, né? E eu estava me lembrando de 2 livros fundamentais para mudar esse rumo de entendimento em relação a Canudos. Um é o livro extraordinário, feito pelo nosso Euclides da Cunha, que é o Sertões, né? Inclusive que chama o Antônio Conselheiro de um desequilibrado e tal, né? Pois é, porque e depois o outro livro que ele foi contratado para fazer isso e já dá uma conotação da elite que queria destruir aquilo, porque é uma semente muito forte. Muito forte. E estudando, o Walter Miranda é um estudioso disso, de Ataí Menezes, eles têm estudado as raízes, por exemplo, da ação católica. A JAC, por exemplo, Juventude Agrária. Aí depois vem a luta pelo sindical nessa área. Ela teve muita inspiração. Eu estava lembrando aqui, de um lado, o livro do começo do século XX, que é o Sertões, e o outro livro, que já acho que, se me engano, é dos anos 80, que é o livro do Edmundo Muniz, A Guerra Social de Canudos. Acho que são 2 livros, um mais à centro-direita e o outro mais à esquerda. O nosso Edmundo Muniz, brilhante. Mas olha, os objetos que o nosso convidado traz vão ensejando, ou que eu trago aqui, no caso, vão ensejando os temas para a gente fazer uma cartografia aqui do pensamento do nosso dialogador, que hoje é o Eudoro Santana, presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, que me trouxe 2 livros. Por onde você quer começar? Por qual dos 2? Você me trouxe Patativa do Assaré, O Sertão Dentro de Mim, e me trouxe Fortaleza 2040. Para onde você vai? Eudoro Santana. Olha, todos os 2 são importantes.
Comece. Por um deles. É uma obra do Tiago Santana, meu filho, né? Que é seu filho, com Que fotografias conheceu. lindas. Patativa era um grande amigo nosso, da nossa família, lá no Crato, quando nós moramos no Crato. E o Tiago, eu levava eles ainda pequenos para visitar o Patativa, e o Tiago começou a fotografar o Patativa ainda quase criança, né? Então ele tem uma grande admiração, desculpe, pelo Patativa, e se tornou um grande amigo dele. E o primeiro livro que ele fez, o segundo livro, da verdade, que ele fez, branco e preto, foi a história do Patativa. Aí você pode ver, inclusive... O Sertão Dentro de Mim se chama. Porque ele achava que e isso é uma verdade, que o Patativa tinha um sertão, de toda a poesia do Patativa. Primeiro, é uma poesia social. Ela não só retrata realidades da população do Nordeste, do semiárido, mas ele é um revolucionário. Ele defende a população do Nordeste, os pobres. Quer dizer, então, é uma figura revolucionária. E pouca gente sabe, né, que é um assunto... ele foi, talvez, na época da ditadura, um dos poetas que escreveu contra a ditadura, sem nunca ninguém saber se a poesia é dele ou não. Mandava, inclusive, para o Araguaia, para o pessoal que estava lá, coisas inéditas que certamente jamais serão publicadas, porque ele queria dar contribuição. Já quase cego, ele não tinha condições de dar uma contribuição maior, contribuição com o seu talento, com a sua capacidade de falar. Sim, porque a poesia dele tem também essa característica. Ele é um menestrel, ele fala a poesia, fala. Não é só escrita. Ele propaga a poesia pela fala, pela expressão. Fala, né? e uma com expressão fala, absolutamente e uma fala significativa. Emocionada. Quando ele, não, revolucionária, quando ele diz, ele defende, por exemplo, o apoio à seca, à açudagem, tudo isso, em várias poesias dele, ele está fazendo um trabalho político, inclusive chamando a atenção... Uma poesia engajada, poderíamos dos dizer. Governadores, dos presidentes de república, para ver a situação... A famosa dele, a mais famosa, seria o Cante Lá Que Eu Canto Cá, né? Que a gente viu tantas vezes ele dizer. E tem também coisas musicadas. Acho que aqui é aquele... Passou-se dezembro, outubro, novembro... Meu Deus, que é de nós, meu Deus, meu Deus. Assim também que é outra bonita dele, que é o... Ei, vaca estrela, boi buá, ela, vaca estrela, eu até sei, fazemos referências aqui a ele, porque ele falava aquela coisa, que eu canto cá, não era? Ele falava assim. E eu vou ler um trechinho de um poema, exatamente para ilustrar o que o Eudório está acabando de dizer. Olha aqui, uma poesia chamada O Vaqueiro. Vaqueiro sem o I, vaqueiro mesmo. Somente uma coisa existe, com Z, que ainda que esteja triste, meu coração não resiste e pula de animação. É uma viola magoada, bem chorosa e apaixonada, acompanhando a toada de um cantador do sertão. E em que medida o sertão, já que estamos diante de um livro chamado O Sertão Dentro de Mim, em que medida o sertão está em Eudório Santana? Eu sou o que é o sertão? Eu sou sertanejo. Aquele sertão. Guimarães Rosiano também, né? Que diz que o sertão não sai da gente. O sertão está dentro da gente. Aliás, o Camilo fez também um livro, o Tiago, né? Que fez o livro sobre Patativa. Talvez até inspirado nesse trabalho, ele fez um livro sobre, vamos dizer assim, a situação mais ampla do problema da seca na região de Alagoas, né? Que inclusive retratando um pouco o grande historiador alagoano. Né? Então,
o sertão está dentro da gente. Nós que nascemos no sertão, principalmente o Quixeramobim, que é o centro do sertão, aquela área semiárida, convivemos com essa realidade, nós temos um sentimento muito grande. Patativa, embora seja do Assaré, uma região mais próxima, inclusive serrana, mais próspera do ponto de vista dos recursos hídricos, etc., mas ele viveu o sentimento do sertão do Ceará. E o que é esse sentimento? O que é ser sertão? Olha, o que é ser sertão? Não, sertão, primeiro do ponto de vista do território, né? É um território com características. Tem uma vegetação característica do semiárido, não é uma flora igual às É um outro outras. bioma, não é? É um bioma completamente um agreste. diferente. E que tem uma certa agressividade. Estou aqui inventando uma palavra. Uma certa agressividade. Né? Agressividade em razão das suas plantas, das pedras, das cactos, que nascem nas pedras. Né? Mas tem também uma outra coisa importante, né? Que é uma região que não tem água subterrânea, não tem sedimentos, então quase tudo é área de granito, é área que não tem condições de ter lençol freático e tal. Por isso que a água do sertão é uma água, vamos dizer assim, do solo mais profundo, porque o solo do semiárido tem uma característica dele ser impermeável. Por isso, no semiárido, no sertão, a água só pode ser guardada em barragem. Por exemplo, uma barragem lá no Paraná tem uma percolação muito alta em qualquer área onde tem um sedimento durante anos e anos. Às vezes, uma barragem nova, ela, no primeiro ano, seca em grande parte, porque ela tem, enquanto ela não vai permeando aquela água e criando quase um lençol subterrâneo, ela não para de percolar. O sertão ele tem a característica de ter um solo impermeável, por causa do granito, por causa da pedra. Né? Por isso é que tem um açude no sertão, ele praticamente é como se fosse feito em cima de um vidro, em cima de uma cerâmica, né? A água praticamente não percola. Ela tem um outro irmão negativo, que é a evaporação. Então, a alta evaporação, esse é um problema que vem sendo estudado há muito tempo no mundo inteiro. Ainda não se tem solução, e se tem, mas solução que não se justificava economicamente, mas ela tem uma coisa importante. Só existe açude com segurança em áreas como essa. Quer dizer, então o sertão é para ter açude. Aí diz, mas tem açudeco, sei quanto. Mas é melhor ter para aquilo ajudar a umidade mais ampla, né? E ajudar a melhorar o clima do que não ter. Então, não, tem 5 mil açudes, tem... não, mas aquilo seca antes do ano, chove aí no meio do ano, já está secando, mas passou 6 meses servindo. Tal. Então, essa é uma coisa, uma discussão meio complexa. Outra discussão, acho que é muito pertinente em relação à seca, é que nós temos, por exemplo, o exemplo de Israel, né? Israel com a sua, como é que chama? A sua fertilização, não, com água, como é que chama? Irrigação. Irrigação, não é? E aí se motiva a dizer que o problema no sertão do Nordeste não é a seca, é a cerca. Não é? É a cerca. E eu queria que você comentasse sobre isso. Há açude, mas açudes em propriedades particulares. Não há açudes públicos em grande número. Deveria ter muito mais. Há açude que há, público, sim, há, sim. Mas não é um número suficiente. Eu, como diretor-geral do DENOX, publiquei um livro, até fui ameaçado em determinado momento por esse livro, porque o DENOX fez durante aí 2 décadas centenas de açudes em propriedades particulares, todo pago pelo DENOX ou pelo governo.
E cada dono, quando terminava o açude, botava Pois é. cadeado e tal. Pois Então, é. eu O fiz acesso à esse água. livro É. com todos os desenhos dos açudes, toda a localização, com o nome do proprietário, e mandei para todos os procuradores, todos os promotores de todos os municípios do Ceará, porque a lei dizia que no dia da necessidade tinha que servir. Inclusive fala lá até em servir para a piscicultura, para a pesca, tá, nos momentos difíceis. E isso nunca aconteceu, e eu botei para que a justiça cumprisse isso. E fui muito mal visto, mas está lá publicado um livro dessa Como se chama o livro? Hein? O livro Pra gente recomendar. o livro são as barragens particulares construídas pelo DELOC. Eu não lembro bem O nome exato. o nome Mas a exato, ideia é essa. mas O a autor ideia é é Eudoro essa. Santana. É. Muito bem. Olha, o livro, eu preciso dar o nome do autor também deste livro. O livro é com fotos lindíssimas, como sempre, né, do Tiago Santana, e o texto de Gilmar de Carvalho, o nosso mestre inovidável, né? Inclusive Inesquecível. tem O pesquisador, um o texto aí, antropólogo, a o apresentação sociólogo, do Chico também aí. do Chico... Juazeiro, né, que é do Cariri, Ah, mora em São Paulo. Quem é o Chico? Está aí, Aqui? o Chico. Não é o Chico Albuquerque, o fotógrafo, não. Não. Onde é que está? Esse livro é o livro aberto onde lemos o poema da Vou mais rica passar, inspiração. Adoro as suas belezas. Não sei quem é. Com o comentário do É o Danilo, Chico. do Danilo Santos. Não, Danilo também. O Chico Sá. Chico O Sá. famoso Chico Sá, grande cronista, Chico Sá e romancista também. Mas olha, vamos continuar o nosso encontro com ele, o nosso Eudoro Santana, porque eu me referi aos filhos aqui, ao filho dele, ao Tiago Santana, e estou vendo que tem uma foto aqui da família, que eu poderia colocar no próximo segmento do programa Diálogo, porque além de ser Eudoro, ele ainda é pai de duas figuras expressivas da política e das artes do Ceará e do Brasil e do mundo, que são o Tiago Santana e o Camilo Santana, hoje ministro do governo Lula na área da parte da educação. E ele me trouxe entre os objetos para falar sobre... Talvez eu acho que eu vou falar aqui, atravessar política, família. Eu sei também que a Mingarda, que é a esposa dele, é extremamente ativa, participante, Elas empoderada. Né? Todos Todos mesmo engajam. As mulheres. Mas eu sei que elas fazem ali uma ponte extraordinária, né? Uma liga entre os seus comandados, entre aspas, né? Mas, enfim, é gente que poderá estar aqui no próximo segmento do programa, pelo menos falar nelas e pela palavra do nosso dialogador de hoje, que me trouxe a foto da família, me trouxe um Cristo, me trouxe livros e me trouxe outras coisas. Então vamos ver no próximo segmento do programa Diálogo com Eudoro Santana. A Pomba da Paz, o símbolo do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. E eu estou mostrando porque o nosso dialogador de hoje é presidente estadual do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Eu me refiro ao engenheiro civil com pós-graduação em engenharia do petróleo, esta figura, essa liderança política do Ceará, do Brasil, que é Eudoro Santana. Eudoro me trouxe vários objetos, e os objetos vão pontuando, vão ensejando os temas sobre os quais o convidado, o nosso dialogador, deve falar. E um desses objetos, eu anunciei no segmento anterior, é exatamente esta foto. E eu queria, então, que o Eudoro comentasse, porque eu acho que está atravessado aqui a política. Não está? Não há dúvida. A nossa família, né, constituída da esposa Ermengarda, que você conhece, e 4 filhos, 2 filhos que você citou. Eu citei. Os 2 filhos são o Tiago, o Tiago Santana. Mas pela ordem. Pela ordem, vamos lá. Andréia, inclusive, eu vou apontar aqui agora. Andréia, que Andréia, qual é a Andréia? Me mostra aqui. É de Andréia vermelho? É essa aqui.
É a que está sentada? Está vizinha ao Tiago. Ah, que está vizinha é o Tiago. Andréia, está aqui. É, porque essa foto é um pouco... Os filhos. não e é o pai. atual, né? Sim, sim, Não é sim. de Eles são mais agora. jovens aqui. Então, Ao tem a lado dele, Andréa, o Tiago. que é o segundo, né? Tá. Depois vem o Camilo, Depois vem o Camilo que é o Santana, que está terceiro, aqui. e a Isabel, que é a... Não, a Isabel Esta. A E Isabel, aí a que minha de mulher é Mengarda. E aqui é a Mengarda. Então, em Mengarda, o Eudoro, o Camilo, a Isabel, o Tiago e a que está sentada? Hein? A André. A Andréa. Então, são 1, 2, 3, 4 filhos. 4 filhos. 2 mulheres. 2 mulheres e 2 homens. 2 homens. Não, e, na verdade, todos são políticos no sentido, Sim, né? no sentido Tem uma amplo. participação, todos têm uma boa visão do mundo, né? Na nossa família, durante grande parte ainda jovem, nós não tínhamos televisão, nós nos reuníamos muito, tudo era discutido, até as férias era tudo planejado em conjunto, a minha mulher coordenava isso. Então, eu acho que nós fomos uma família do diálogo entre si, talvez muitos dizem, mas o Camilo tenha aprendido muito que ele é considerado uma pessoa do diálogo, uma pessoa afável, uma pessoa que tem capacidade de ouvir as pessoas. Quando a gente, na vida, se forma como eles, sendo ouvidos e ouvindo, eu acho que é uma contribuição importante que se dá para a vida, posteriormente, para a vida pública. Então, todos têm essa visão e, portanto, todos têm uma visão importante do mundo. Então, todos têm, na verdade, como missão, isso é uma coisa que eles aprenderam em casa, lutar pelo mundo melhor. Nós vivemos num mundo profundamente desigual, mesmo o mundo tendo avançado do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, mas cada avanço, a resposta é concentração de renda e aumento da desigualdade. Então, é preciso encontrar, e aí nós vivemos essa esperança de um mundo melhor, temos participado dessas lutas, porque achamos que não pode continuar o mundo cada vez, quer dizer, uma meia dúzia de pessoas tem a riqueza de milhares de pessoas que vivem sem poder comer, em grande parte delas, né? Percentual significativo. Por mais que se tenha feito, principalmente no governo Lula do passado, ações de apoio, né? Bolsa Família e coisa dessa natureza, né? Programas sociais. Né? Problemas sociais, mas que não resolve, embora tenha tido programas que esses sim têm uma perspectiva no futuro, que é o problema da educação, que é o problema de dar oportunidade que os pobres possam chegar à universidade. E agora, na própria visão do Camilo, que aqui no Ceará fez um grande trabalho com relação às escolas de tempo integral, uma perspectiva de preparar para a vida, preparar para o trabalho. Acho que o Brasil, com essa agora nova visão do Ministério da Educação, apoiado pelo Lula, de fazer com que as pessoas possam, já no segundo grau, ter uma perspectiva de um aprendizado capaz, primeiro, permanecer até terminar o segundo grau. E terminar o segundo grau numa perspectiva de ter uma formação, como é na Alemanha, como é nos Estados Unidos, em vários países do mundo. A universidade, tudo bem, ela é importante, mas não é fundamental que todos vá para a universidade. Nem é necessário que todos vá para a universidade, mas é preciso formar mão de obra, principalmente agora com as novas tecnologias, capaz, por exemplo, de atender as necessidades. Hoje o Ceará vive um momento importante com o problema do hidrogênio verde, que vai abrir uma perspectiva, um leque. O hidrogênio verde não é só o que significa do ponto de vista energético, é 20%, 30%. Ele abre a perspectiva para muitas coisas, inclusive na área
de defensivo, na área de orgânico, na área de adubos, né? Tudo isso é importante. Na área da perspectiva da economia do mar, que é uma coisa que não pode ser só pesca ou turismo, então tem uma gama... O Ceará tem um potencial enorme, potencial, né? Inclusive do ponto de vista mineral. Mineral. Você sabe que no do mundo... vento, né, também da que no energia eólica. mundo, E solar. os carbonatos de cálcio mais perfeitos, mais absorvidos, tanto pelo ser humano quanto pelos animais e as plantas, é do fundo do mar, que tem uma capacidade grande e aqui está comprovado que nós temos possibilidades. Eudoro Santana, eu acho que é pertinente fazer, então, a junção de dois objetos que você me trouxe. A família, com todo esse compromisso, digamos, socialista, né? De compromisso com o outro, né? com o povo, né? De inclusão social, e cristianismo, porque na base do cristianismo está a fraternidade, a chance de todos. E você me trouxe um Cristo. Um Cristo Não, um Cristo estranho. É estranho porque, sem os braços, na verdade, sem esse era um pés. Cristo de um crucifixo que quebrou há muitos anos, era da avó da Mengarda, e aí eu, vamos dizer assim, pedi para... Há mais de 50 anos ele fica ao meu lado, na minha cabeceira. Onde que eu peço... Eu não vou dizer que sou um católico hoje, à missa, tudo. Não, mas eu sou profundamente ligado à igreja. Você tem formação católica, digamos. Profundamente formação ligado católica ligada à igreja progressista. Não só eu, como ela. Você sabe a chamada ala progressista da Igreja Católica. E a área que está na verdade, embora tenhamos hoje um Papa que consideramos dessa linha, mas nós estamos vivendo um momento de fragilidade na Igreja Católica, né? Dos avanços que a Igreja vinha com a teologia da libertação, e que passou um período importante dos anos 60, 70, que era, principalmente nos anos 60, começou nos anos 50, 58, 56, que é a ação católica dentro da igreja. Quer dizer, trazer os leigos, inclusive dividido em categorias, era juventude agrária católica, juventude estudantil católica, juventude independente católica, que não tinha... Juventude Operária Católica e a Juventude Universitária, que era a JUC. Era Jaque, Jeque, Jique, Joque e JUC. E nós participamos da JUC. Aí são pastorais também. Pastorais, Mas nós participamos, inclusive, de todo esse movimento e chegou um momento que refletimos sobre a necessidade da inserção da juventude, mas do ponto de vista juventude laica, a igreja laica, no mundo, ou seja, no social, na política. E surgiu a ideia da Ação Popular, que foi um partido que foi forjado, os seus princípios foram, inclusive, escritos com a participação do Padre Vaz e de outras figuras, né, da igreja, no caso aí da Ação Católica, que era a Ação Popular, que era para, então, além da ação católica, ter uma ação popular que era um partido político, com essa visão do cristianismo e tal, da nova igreja. Infelizmente veio a ditadura e isso foi soterrado. Mas estamos retomando, e eu estou vendo que você trouxe um livro que fala de futuro, fala dessa retomada em todos os sentidos das políticas públicas, que é este livro chamado Fortaleza 2040, Plano Fortaleza para o ano de 2040, a partir de 2040. Você trouxe para pautar que tema? Isso do futuro, trouxe, da preocupação do planejamento? O que é? Primeiro, ele está dentro dessa coisa que nós falamos, que é o problema da miséria. Sim. Esse é o volume 1, são 9 volumes.
Esse é o volume 1 que faz um resumo do que é o Fortaleza 2040. Um plano que foi trabalhado durante 8 anos, 7 anos, né? E que mobilizou milhares de pessoas. Enquanto você fala. Mobilizou milhares de pessoas com o objetivo de mudar a fisionomia de Fortaleza do ponto de vista social. Fortaleza é uma cidade que foi construída de forma fragmentada. Então, ela tem bolsões de miséria. Por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas moram em 12% do território de Fortaleza, em favelas, umas mais ou menos, outras piores, né? Mas que são constituídas pela lei, na época da Louisiana foi criada as leis, que é uma zona especial, que foram feitas várias zonas especiais, várias leis, e essas áreas estão nessas leis, que é uma zona especial para ser, cujo projeto era melhorar a parte urbanística, dar condições de vida. São áreas que não tem rua, passa nenhuma moto, as casas, a gente dá uma colher de café, ou empresta aí, botando só a mão e a outra mão. Quer dizer, então, infelizmente isso, até hoje, embora se tenha conseguido durante o Fortaleza 2040, regularizar uma grande parte de leis, são 10 grandes leis que foram regularizadas do ponto de vista de ter um projeto trabalhado pelas universidades, tanto a UFC quanto a UES, quanto a universidade, a Unifor. Então, há todas essas, mas infelizmente não conseguimos que o Executivo iniciasse esse processo. Então, eu estou trazendo esse livro, até porque agora vem eleições municipais, para lembrar que Fortaleza tem um trabalho feito por milhares de pessoas. Um planejamento. Inclusive, cuja propostas. parte urbanística foi coordenada por Fausto Nilo, que você abriu o programa falando Nilo. Fausto Nilo, que além de poeta, compositor e além poeta, de compositor, ele é um grande arquiteto, urbanista. E infelizmente, então, é importante que a população tome conhecimento para... Antes do objeto surpresa, eu vou pedir para ele mostrar o último que ele me trouxe, que é inusitadíssimo, parece até de surpresa. Que é isso? São... Explique, Eudoro. Rapaz, isso eu jamais aqui, associaria você a este objeto. Eu trouxe isso aqui porque isso faz parte... Isso é cogumelo? Ou eu estou enganado? Cogumelo. Cogumelo! Com a palavra Eudoro Santana. Olha, não, isso é importante porque esse cogumelo é produzido aqui em Maranguape. Posso abrir? Pode. Para mostrar? Não, eu vou deixar para você levar para saborear. Eu quero mostrar. Olha o que ele me trouxe. Cogumelos. Esse cogumelo porque nós temos mais de 200 espécies de cogumelo. Cogumelo, inclusive, medicinal, cogumelo venenoso, tem vários tipos de cogumelo. É cheiroso. E o cogumelo, esse aí é um dos cogumelos comestíveis que nós estamos trabalhando. E que nós temos, esse aí chama-se shimeji, porque muitas vezes a pessoa confunde com shiitake. Então, você tem uma plantação, é isso? Temos. Em Maranguape? Maranguape. É um cultivo, né? Um cultivo. E por quê? Exatamente. Ele é um cultivo porque, na verdade, ele é o produto do cultivo. Um cogumelo. Vamos dizer assim, de um fungo. É um fungo bom que produz o cogumelo, porque tem fungos de todo tipo. E esse fungo, ele é desenvolvido, hoje se fabrica semente, ele é desenvolvido em substrato. Nós usamos substrato com os produtos que nós temos, cana-de-açúcar, capim, etc. Então, faz-se substrato, coloca-se a semente hoje que é produzida em laboratório, e aí... Por que esse seu interesse, então? Olha, o endereço... Não, porque o interesse em exatamente cultivo dessa... Porque eu sou meio visionário. Você não sabe, mas
há 30 anos atrás, eu e minha esposa iniciamos a primeira produção comercial de flores aqui no Ceará. Flores. Flores. Aí iniciamos com crisântemo, testamos tudo, rosa. Tudo. Naquela época tinha o jardim japonês, que produzia um pouco de rosa, a céu aberto e tal. A nossa produção era toda em estufas, né? Então, nós fomos pioneiros da produção de crisântemo e depois outras flores aqui, que transformou depois, aí os grandes, né? Nós andamos muito por aí, Olambra e tal, e onde tem muitos, e houve um interesse e, na verdade, vieram para cá produtores e hoje o Ceará é um celeiro, inclusive de produção de flores, até já exportando. E agora você está então, na vanguarda desse cultivo. Lógico que nós demos a nossa contribuição. Se você for se lembrar, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos, não tinha flor no supermercado, Pão de Açúcar, por exemplo. Nós foi que me introduzimos há 30 anos atrás. E agora, depois que tem muitos produtores lá, nós saímos um pouco e estamos enveredando para outras coisas que também... Inovadoras. Seria, no caso, como é que chama? Pioneirismo. Usando as mesmas estufas, etc. E tentando... Nós há 5 anos pesquisando isso e agora já estamos no processo de produção. É o cogumelo. É o cogumelo, que esse cogumelo chama-se shimeji. Tem o shiitake, tem o cogumelo de Paris, que é esse cogumelo que a gente encontra no supermercado, em conserva e tal. Mas esse daí é um cogumelo natural, esse foi tirado ontem ou antes de ontem. Então, isso tem um sabor. Ele nessa embalagem, dura 15 dias. E ele atua como no organismo? Quais são as vantagens? Ele é, por exemplo... Os teores, falo eu. Não, ele tem alto teor proteico, né? Tem várias vitaminas, substitui a carne. Por exemplo, hoje as pessoas que não comem carne, que têm a opção... essa universidade aqui da África, né? Quer dizer, que tem ligações com os países. A Unilab, lá em Redenção. Eles decidiram que a empresa que produz comida para lá, eles têm um dia na semana que eles usam isso. O pedido deles. O cogumelo. Olha, chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe um para o Eudoro Santana, presidente do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. Isso para botar na geladeira hoje. Eu vou colocar na geladeira, claro, muito obrigado. Porque nem precisava me dar, mas era só apresentar. Mas ele fez a gentileza de me dizer, pode levar, e eu vou levar e vou experimentar. Mudar um pouco a minha alimentação. Mas eu dizia que chegou a hora do objeto surpresa, eu trouxe um para ele, vou repassar agora e pediria que você me repassasse aquele que você entregou à produção. E que é surpresa mesmo, ele não sabe o que está aqui dentro e eu não sei o que está aqui dentro. Mas eu peço primeiro que você me deixe abrir o que você me trouxe, tá? Depois você abre esse aí. Deixa eu ver. Vou pegar o que é, não tenho a menor ideia. Bom, vamos ver o que é. Vocês podem ver antes de mim, olha aqui. Vamos ver o que é. Chave. Olha, é um boné do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Por que você me trouxe isso? Que lindo, hein? Com a palavra Eudoro Santana. Mas eu trouxe isso por aproveitar o seu programa. Me dirigindo à sociedade para homenagear o movimento mais importante que surgiu no Brasil nos últimos 50 anos. O MST? E que é um movimento, você tem uma ideia, não é um movimento só, porque ele é tido como invade terra, não. É um movimento que quer botar a terra para produzir. Hoje esse movimento produz, por exemplo, a maior quantidade de arroz orgânico, que é mais no sul, mas é feito pelo Movimento Sem Terra. Hoje o Movimento Sem Terra tem aqui no Ceará, inclusive ajudado
pelo ex-governador Camilo, tem uma unidade de produção de laticínios, quer dizer, produz queijo, produz iogurte, produz uma fábrica linda, toda dirigida por ele, e tem mais de 200 famílias em locais totalmente diferentes, em vários assentamentos, que produz leite para lá. Você colocaria? Você colocaria aqui e outra boné? coisa. Olha aí. Tem uma outra, Olha que lindo. Tem uma outra coisa que também que foi ajudado no governo Camilo, que é uma produção de carne de ovelha e de caprinos e ovinos, ovelhas e cabra, que abriga 500 e tantas famílias. São 50 e tantos assentamentos que produzem o material para lá, e é feito hoje num tratamento todo especial, cortes especiais, tudo refrigerado. Toda a fábrica ela é trabalhada com energia solar produzida na própria fábrica. Aí tem outra de mel, tem outra... Então, é para dizer que o MST hoje é um centro de produção. Quando se fala o agronegócio, em grande parte, não é só soja e milho, mas em grande parte o agronegócio hoje, na área da suinocultura, da avicultura, da piscicultura, toda é feita com pequenas produções que são vendidas. Por exemplo, no Paraná, naquela região, tem milhares de famílias que produzem pinto, outros produzem ovos e outros produzem frango. Então, há uma integração. Então, o agronegócio hoje depende muito da agricultura, da pequena agricultura. E da agricultura e o MST tem dado essa grande contribuição ao Brasil, e acho que é um movimento, uma outra coisa, que tem se dedicado à educação. Os jovens hoje do MST, no Brasil todo, todos rigorosamente não estão fora da escola, rigorosamente, zero fora da escola. A escola, a escola do MST é uma escola padrão, e eu me sinto muito feliz de, quando era deputado dos primeiros mandatos, ter contribuído para a primeira médica que foi formada, saída do MST, e eu ajudei a se formar em medicina. Hoje o MST tem centenas de médicos, centenas de advogados, centenas de dentistas. É uma coisa que precisa o Brasil conhecer. Até para dar um exemplo, hoje para a gente, e é uma das razões que eu trouxe esse crucifixo, é que a reforma agrária recebeu da igreja do Ceará, quando Dom Aloísio era o arcebispo, 3 grandes fazendas. Quando eu era diretor superintendente do INCRA, para fazer a reforma agrária, doada pela igreja, as terras dela, 3 grandes fazendas que na época tinham mais de 150 pessoas para fazer a reforma agrária. Infelizmente, 38 anos depois, já ele tendo morrido, agora essa semana entregou-se os títulos a essas famílias, muitas famílias já morreram, hoje são os filhos de propriedade, porque ele queria, em junho vou fazer isso, que fosse entregue as 3 escrituras condominial. A terra não seria dividida. Isso será feito em junho, porque agora, lá, com a presença, inclusive, do novo arcebispo, que celebrou a missa, foi dado o pontapé inicial do centenário de Dom Aloísio, que será realizado no dia 8 de outubro deste ano. Ele faria 100 anos se tivesse vivo. Eudoro, olha o que eu trouxe para você. Trouxe até com música. Veja, eu associei você à Pomba da Paz. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe um pássaro. Olha a música. Olha, eu trouxe um pássaro para você falar. Olha, eu comecei com Fausto Nilo, vou terminar com Fausto Nilo. Olha que lindo. Para que o céu ficasse azul, para que o planeta fosse um, e a humanidade encontrasse a mãe.
Olha um para pássaro. que o céu ficasse azul, para que o planeta Deixa de ser também uma homenagem a esse grande companheiro, conterrâneo, Fausto de Lira. Do outro lado do seu coração. Olha que lindo o resto, olha aqui depois. Queria que você comentasse, ó. Deixa eu mostrar aqui. É um pássaro que vence o avião. A fotografia de de Hiroshima nos olhos das meninas do sertão. Pássaros perdidos Na neblina. E o medo de se apaixonar. Fala. Nos últimos instantes do programa, há um pássaro que vence um avião. Essa é muito significativa, principalmente nesse momento que esse pássaro está nos chamando a construir a paz no mundo. Por quem Picasso explodiu seu coração. Para que o céu ficasse azul. Para que o planeta fosse um. E a humanidade encontrasse a paz. Obrigado pela sua presença, porque eu acho que é isso que a política é. Encontrar a mãe que orienta, encontrar a mãe que acolhe, né, que dá chance a todos os seus filhos, os brasileiros, no caso do Brasil. Eu acho que o partido que você dirige tem esse compromisso, né, de fazer com que o planeta seja seja preservado, e para todos os filhos, para todos os brasileiros, para todo o mundo, né, porque tem como símbolo o pássaro que vence um avião. Na próxima semana a gente volta com mais um dialogador, com mais um diálogo.